Quando dizemos sim ao convite de Deus para que o obedeçamos, quais as consequências desse ato para as nossas vidas? O meu nome é Luiz Felipe e hoje eu gostaria de refletir sobre esse assunto com você, à luz do que a palavra de Deus tem a nos ensinar. O texto base para a nossa mensagem de hoje se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 3. A Bíblia assim nos diz: "E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas." Em Gênesis capítulo 12 temos o relato de Deus chamando um homem chamado Abrão, o qual posteriormente passou a ser chamado de Abraão. O restante do texto bíblico nos dá prova de que Abraão respondeu dizendo sim a esse chamado. E essa resposta trouxe consequências para a sua vida. Observar essas consequências pode nos ensinar valiosos ensinamentos. E é isso que faremos nesse momento. O mais claro e primeiro ensinamento é que a obediência gera consequências em nossas vidas. Conforme Gênesis 12 nos ensina logo no primeiro versículo, Deus convida Abraão para que saia do meio da sua terra, do meio dos seus parentes, para assim se estabelecer no local onde Deus designaria. Como podemos perceber, o chamado de Deus implica em mudanças e ajustes em nossas vidas. No caso de Abraão, ele precisou sair do meio da sua parentela, do meio da sua terra onde habitava, e se deslocar para outro ambiente, conhecendo outras pessoas. Abraão precisou fazer ajustes para obedecer a Deus, não apenas antes, mas durante o percurso. Se desejamos obedecer a Deus, nós precisamos fazer ajustes e estarmos dispostos a fazermos esses ajustes durante toda a caminhada. A Bíblia nos ensina que Deus começou uma obra em nós, mas essa obra não está acabada, ela está em processo. Portanto, durante todo esse percurso, transformações, mudanças, reajustes serão necessários, pois estamos em constante processo de transformação, em prol de nos parecermos cada vez mais com Jesus Cristo. Precisamos sempre pedir a Deus para que nos dê um coração disposto a fazer os ajustes que Ele nos pede. Afinal, um coração que ama dá provas desse amor ao obedecer a Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Se não estivermos dispostos a fazer os reajustes, possivelmente não conseguiremos obedecer a Deus. E sem obedecer a Deus, nós damos prova de que não o amamos. O segundo ensinamento é que a obediência gera consequências na vida das pessoas ao nosso redor. A Bíblia nos ensina em Gênesis 12, versículo 5, que Abraão partiu. Mas ele partiu levando também sua esposa, Sarai, seu sobrinho, Ló, suas posses e outras pessoas que faziam parte do convívio dele. Isso nos mostra que ao obedecermos a Deus, as pessoas ao nosso redor também sofrerão impacto desse ato. E pode ser que, na melhor das boas intenções, nós desejássemos que as pessoas por perto de nós não sofressem nenhum dano, não sofressem nenhuma consequência, não tivessem nenhuma alteração em seus planos por conta das decisões que Deus nos leva a tomar. Contudo, não podemos nos esquecer que, embora o chamado de Deus possa ser feito inicialmente a apenas uma pessoa, nós o cumprimos de forma coletiva. Nós não somos uma ilha, não caminhamos sozinhos por este mundo. Mais à frente, no Novo Testamento, a Bíblia nos ensina o conceito do corpo, a igreja como o corpo de Cristo. Esse corpo é representado por diferentes membros, exercendo diferentes funções, mas todos esses em prol de um mesmo propósito: servir a Cristo e conhecê-lo cada vez mais. Também não podemos nos esquecer de um ponto muito importante. Pode ser que recusemos obedecer ao chamado de Deus para as nossas vidas, temendo afetar os que estão ao nosso redor. Mas a Bíblia nos ensina a buscarmos a Deus e o seu reino, a sua justiça, e as outras coisas, tudo quanto nos for necessário, nos será acrescentado. O que a Bíblia nos ensina é que Deus cuida daqueles que são seus. E Ele é um Pai que cuida muito melhor do que nós.
Portanto, ao tomarmos uma decisão que automaticamente irá afetar os que estão ao nosso redor, podemos descansar num Deus que é provedor, sustentador, criador. Ele há de trabalhar para cuidar dos que também serão afetados com as decisões que nós tomaremos. Lembremos-nos sempre de que a melhor maneira de cuidarmos dos nossos cônjuges, dos nossos parentes, dos nossos amigos, é entregando cada um deles aos cuidados do nosso Deus. Deus os criou, Deus sabe como conduzi-los. O terceiro ensinamento é que nem sempre colheremos os frutos dos nossos atos de obediência. A Bíblia nos mostra que Abraão teve seu nome transformado para Abraão, o que significa pai de uma multidão. Acontece que Abraão não viveu tempo suficiente para se ver sendo pai de muitas gerações, de muitos filhos. Aliás, a sua esposa, Sara, era estéril. E, no entanto, Deus ainda assim o concede o nome de Abraão, pai de uma multidão. A Bíblia também nos fala que por meio da família de Abraão, todas as demais famílias da terra seriam abençoadas. Mas Abraão também não vive para ver toda a extensão dessa bênção a todas as famílias. O fato de Abraão e outros personagens bíblicos não terem tido a oportunidade de perceberem um cumprimento pleno das promessas que Deus lhes havia feito, não significa que Deus seja infiel. O que isso nos ensina é que Deus cumpre suas promessas no tempo dele e dentro do planejamento dele, que é conforme o seu perfeito propósito. Mais à frente, o apóstolo Paulo nos ensina que todos aqueles que são justificados pela fé são considerados filhos de Abraão, pois a Bíblia nos ensina que Abraão creu, isso lhe foi creditado como justiça diante de Deus. Mais à frente, a Bíblia também nos mostra que a partir do povo que surge por meio de Abraão, Deus envia o seu único filho. Por meio dos judeus, o Messias viria para salvar não apenas os judeus, mas a todos quanto crescem em seu nome. Todos quanto crescem em Jesus como único e suficiente Salvador teriam livre acesso a Deus. Bom, essas foram algumas reflexões sobre obediência e as suas possíveis consequências em nossas vidas. Seja como for, o pedido de Deus é para que descansemos nele. Se ele nos pede para que façamos algo, podemos obedecê-lo, pois ele nos ama. Todos os seus atos são atos de amor. Ele não nos pedirá algo para nos prejudicar. Se ele nos pede, podemos dizer sim. Que o Senhor nos abençoe e que ele possa forjar em nós uma disposição de obedecê-lo de todo o nosso coração.